Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então, deixando o seu joinha, o seu gostei, a sua manifestação, tá bom? Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Ajuda o nosso canal, fortaleça o nosso canal. Eu preciso muito da ajuda de todos vocês. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom? Já deixou seu graça e paz? Muito bem. Não fez ainda? Faça agora. Escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor, tá ok? Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos no livro do profeta Isaías, nós estamos no capítulo 40 e é o terceiro encontro nesse capítulo 40, tá ok? Assim, é o terceiro encontro nesse capítulo 40. Nós vamos hoje a partir do versículo 21, tá bom? O Senhor acima das nações, acima de tudo, tá bom? Estamos lendo o texto e destacando para nós algumas lições para as nossas vidas, tá bom? Isaías capítulo 40, a partir do versículo 21, diz assim: Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês que desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro. Ele os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela no seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Quando ele chama as estrelas, que lindo, né? Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o texto, a gente encerra então aqui o versículo de número 31. O Senhor acima das nações, foi aqui que nós deixamos ontem, o Senhor acima de todos os povos, acima das nações. Aqui a gente vê que o Senhor, ele se assenta acima da terra, acima de todos os povos, de todas as nações. Ele reduz governantes a nada. Ele sopra e acabou tudo. Ele sopra e tudo desaparece. Então o profeta diz o seguinte: levantai os olhos, ele diz, levantai os olhos, olhem para os céus, ele diz, levantai os olhos, ele diz aqui, ergam os olhos e olhem para as alturas, vejam as estrelas, são chamadas pelo seu nome, são chamadas pelo nome, e quando são chamadas, nenhuma das estrelas faltam, todas dizem, presente mestre, presente. Deus governa o grande e o pequeno. Deus governa o grande e o pequeno. E aí vem a palavra de renovação do Senhor. Aí vem a palavra de renovação. O povo diz, meu caminho está encoberto ao Senhor. Meu caminho está encoberto ao Senhor. Como se Deus tivesse esquecido. Como se o Senhor Deus tivesse esquecido. Então Isaías responde, o Senhor
é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Eterno. O Isaías respondendo, o Senhor não se cansa, Maia, vem aqui, o Senhor, ele não se cansa, ele não se fadiga, pelo contrário, ele fortalece o cansado, ele levanta o caído. E aí vem o clímax aqui do texto. Os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, os que esperam no Senhor. Esses aí subirão com asas, asas de águia, correm sem se cansar, caminham, aqueles que esperam no Senhor caminham sem se fatigar. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. É como uma pessoa exausta, cansada, carregando um peso, carregando um fardo e não acredita que possa mudar. Então, de repente, surge alguém forte, tira o peso, coloca o peso sobre si mesmo e leva pelo caminho. Assim Deus faz com aqueles que esperam nele. Deus tira o fardo para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam nele, com grande poder, grande força. Esse capítulo 40 é um bálsamo, gente, para toda a alma cansada, fadigada e que confia nele. É um bálsamo. Deus consola a gente. Deus consola você, mesmo que você levanta os olhos, você não vê possibilidades. Deus, ele te consola. A disciplina do Senhor não cancela a misericórdia dele. A disciplina dele não anula a graça do Senhor. A palavra do Senhor, diz o texto, permanece para sempre. Ele disse, ele fará. Ele falou, ele fará. Tudo muda, mas a promessa do Senhor continua. O que ele falou está valendo. Deus é poderoso, Deus é grande, além, muito mais do que você pode perceber. Deus é grande, muito mais do que você pode perceber. As suas crises, as minhas crises não diminuem a soberania, a bondade, a graça do Senhor. Deus cuida da gente e Ele cuida, como nós lemos aqui, como um pastor. Ele cuida com ternura, Ele cuida com amor. Ele não trata o seu povo de forma indiferente, com frieza, como se fosse uma máquina, um robô. O esperar em Deus renova a gente. O esperar no Senhor renova a gente. A força espiritual nasce de depender de Deus. Essa força de Deus em nós nasce de depender dele. O quanto você depende dele? O quanto você espera nele? Você tem esperado no Senhor Deus ou você tem esquecido da palavra do Senhor? Em que área da sua vida a sua força acabou? Você está correndo confiante ou sem confiança? Você está esperando nele ou acha que é a sua força que vai mudar tudo? Ou você acha que é a sua habilidade que vai mudar tudo? Hoje, esse texto chama a nossa atenção, chama a sua atenção, fala para nós assim, ó, receba o consolo, levante os olhos, olha para os céus, Ele está no controle, não olhe para o desânimo, espera nele, confia nele. Talvez a sua alma, talvez seu coração esteja cansado, mas o Deus eterno continua sustentando aqueles que esperam nele, aqueles que se rendem a ele, aqueles que confiam nele. Ele continua com as suas mãos estendidas. Ele continua com as suas mãos estendidas para você. Então, este Isaías 40 aponta diretamente para Cristo Jesus, o caminho. Cristo Jesus, o caminho. Ele é o pastor, o verdadeiro pastor que nos consola, que nos ajuda, que busca o aflito e ajuda o aflito. Ele é o pastor que dá descanso para você. Em Cristo, o consolo prometido é real, é aceitável, é perceptível. Em Cristo Jesus, a gente vê, a gente sente que há uma ajuda, que há um socorro, que há uma mão levantada
para nos ajudar. Isaías capítulo 40 vai ensinar então que o Senhor Deus consola o seu povo, que a palavra dele não cai, que a palavra dele não muda. Isaías 40 mostra que Deus é incomparável. A quem comparareis a mim, não foi? Os ídolos, gente, não podem ser comparados. Sejam os ídolos físicos, são aqueles, ou sejam aqueles que vocês levantaram. Os que esperam no Senhor serão renovados. Os que confiam no Senhor serão renovados. Que eu e vocês, que nós esperemos firmemente no Senhor, constantemente no Senhor. Olhemos para Ele e dependamos dEle. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo pode imunir seus efeitos. Não deixem de orar por nós. Tá bom? Assim, peço a vocês que ajude a gente financeiramente, as contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco. Porque precisar, nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.